Tá me ouvindo? Pessoal, vamos lá? Boa tarde a todos. Fernando, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Hoje a reunião nossa é um prazer a gente receber aqui a disciplina de Medicina Intensiva, que organizou esse nosso encontro. A gente está aqui com a professora Flávia Machado, o nosso muito em breve professor Fernando Ramos, né, Fernando? Então, se Deus quiser, vai ser o próximo professor adjunto da disciplina de Medicina Intensiva, aqui o nosso departamento. E durante muitos anos, acho que muitas décadas, na verdade, a nossa reunião científica de segunda-feira foi uma reunião científica em conjunto, da anestesia, da dor e da terapia intensiva. E isso é muito importante porque as nossas especialidades têm overlap e atuam em conjunto, né? O cuidado do paciente, ele não é um cuidado do paciente pontual, ele é um cuidado do paciente horizontal. Então, o que a gente faz com o paciente no centro cirúrgico e depois a gente faz o handover e passa para os colegas da UTI, é uma continuidade de cuidado. Então, faz muito sentido a gente entender o que acontece com esse paciente também no pós-operatório, para saber o que a gente está fazendo no intraoperatório, se isso pode estar sendo, às vezes, não benéfico, né, aos nossos pacientes. Então, a gente fez um convite à disciplina antiga, a disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva, que no ano passado se tornou um departamento. Hoje, o nosso departamento com duas grandes disciplinas, de anestesiologia e dor e a medicina intensiva. Então, a gente fica muito feliz em receber na nossa reunião a disciplina de medicina intensiva para a gente continuar justamente essa interação interdisciplinar, né? E hoje a gente tem conosco aqui o Dr. Fernando Ramos. O Dr. Fernando vai falar para a gente de um assunto de monitorização minimamente invasiva do débito cardíaco, que é uma das grandes áreas que a gente também tem overlap. A gente monitoriza os nossos pacientes no intraoperatório, esses pacientes continuam monitorizados no pós-operatório. Então, vamos ouvir um pouquinho o doutor Fernando a discursar sobre esse tema. Fernando, obrigado pelo convite. Qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Infelizmente, hoje, por causa da chuva, a internet do hospital e aqui da universidade está muito instável, né? Então, a transmissão eu estou roteando do meu celular agora. Mas aí, qualquer coisa, Fernando, eu te dou um toque, tá bom? Obrigado mais uma vez. Combinado. Bom, queria agradecer ao professor Falcão, todo o departamento, pelo convite. E a gente vai discutir um pouco aqui sobre os métodos de monitorização minimamente invasiva do débito cardíaco. Vou fazer uma revisão dos principais dispositivos que nós temos para utilizar, dá para usar, obviamente, no centro cirúrgico e depois fazer o segmento com esse paciente na terapia intensiva, o que a gente tem de indicação para cada tipo de doente, que eu acho que é o fundamental, tá? Então, acho que por que a gente precisa monitorizar o paciente crítico? A gente vai ter duas situações aí. Primeiro, aquele paciente com risco de desenvolver instabilidade hemodinâmica ou disfunção orgânica, por exemplo, o paciente cirúrgico de alto risco, você vai para a monitorização para otimizar a terapia dele antes dele vir a desenvolver as disfunções orgânicas, e aquele paciente que já está na UTI, que está instável, que desenvolveu, por exemplo, um quadro de choque séptico. E por que a gente precisa usar um monitor para nos auxiliar? Porque nem sempre a avaliação clínica ela é suficiente para a gente determinar a volemia do paciente, função cardíaca, o tônus vascular, e baseado nos dados que o monitor pode nos oferecer, a gente pode ser mais racional na reposição volêmica para escolher um vasopressor ou um inotrópico. O consenso de choque circulatório da Sociedade Europeia, que já tem aí quase 10 anos a atualização dele, ele coloca que você deve optar por uma monitorização hemodinâmica para tentar identificar o tipo do choque, se você está em dúvida se é um choque hemorrágico, vasoplégico, qual a situação, para selecionar e realizar uma terapia adequada e para avaliar a resposta do paciente a essas terapias. Ele não coloca bem se aquele paciente chegou, qual que é um valor de corte. Depende se o paciente está respondendo ou não à terapia que você está instituindo, e o médico tem a liberdade para escolher um momento ideal para você fazer a monitorização, tá? Se a gente fosse listar aqui as principais características de uma ferramenta ideal, obviamente ela teria que produzir variáveis relevantes, ser fácil de interpretar, fácil de usar, ser custo-efetivo, ter uma informação útil para orientar a terapia. No entanto, nenhuma terapia, nenhuma ferramenta
por si só, se o médico, a equipe que está cuidando do paciente não souber interpretar esses dados, ela não vai conseguir mudar o prognóstico. Então, ela precisa ter informações, obviamente, relevantes, que serem fáceis de serem interpretadas, acuradas, mas que o médico também precisa interpretar como utilizar isso para poder fazer uma terapia orientada por essas metas aí que ele deve buscar. Se a gente fosse dividir essas ferramentas de monitorização do débito cardíaco, quanto à invasibilidade, vamos dizer assim, a gente tem um método não invasivo, o eco transtorácico, a bioreactância, que é o Starling da Baxter, o Cuff digital do ClearSight da Edwards, tomografia de impedância elétrica. Em breve a gente vai ter dados aí para nos ajudar também, não só a monitorização respiratória, mas também do sistema cardiovascular. E o minimamente invasivo, a gente divide, inclusive, eles quanto ao método de ser calibrado ou não. Então, o contorno da onda de pulso. A gente tem o FlowTrack, o LeadCorrect, o PROC-T, e os calibrados, a termodiluição transpulmonar, o PICO, o volume view. O minimamente invasivo, o Doppler esofágico, aí entra também como um método minimamente invasivo, mas é óbvio que para um paciente que está estubado, é mais difícil você manter a sonda lá para você fazer uma monitorização mais adequada. Então, depende de um grau de invasibilidade. E o que seria um método invasivo, que é considerado como padrão ouro, quando a gente quer avaliar, é o catéter de artéria pulmonar. Então, cada um desses métodos tem as suas limitações e as suas vantagens, né? Então, a termodiluição transpulmonar, geralmente a gente vai discutir, precisa ter uma artéria femoral funcionada, tá? Alguns catéteres mais finos poderia até na braquial, mas não é usado de rotina. Precisa funcionar uma artéria femoral. Contorno da onda de pulso pode ter uma acurácia reduzida, a gente vai ver aí, tem um viés aí na aferição do débito cardíaco. O Cuff digital também tem uma acurácia para medir especificamente o débito cardíaco, pode ter um viés importante. E a bioreactância, a gente tem alguns estudos em UTI, talvez para avaliar a fluido-responsividade, seja onde que mais vai encaixar aí a bioreactância. E a gente vai discutir um pouquinho desses, principalmente desses métodos que a gente tem mais disponível para utilizar. Tá? Então, só discutindo o Cuff digital, você tem algumas outras marcas, o mais comum que a gente tem aí da marca da Edwards ClearSight. Então, você tem um Cuff que você acopla nesse dispositivo bem parecido aqui, e ele lendo pela onda do pulso que gera a insuflação do cuff, ele consegue estimar por esse contorno, que seria o volume sistólico, e fazer o cálculo aí de um débito cardíaco. Qual que é a vantagem desse método? Extremamente não invasivo, né? Para o paciente, seja por exemplo, um pós-operatório, de um risco aí médio, que você intermediário, que você não quer tanto invadir, quer ter monitorização, avaliar a fluido-responsividade, esse é um método que seja tranquilo. Dá para, às vezes, levar ele para UTI também. Cirurgia talvez de um pequeno porte, mas um paciente de alto risco. Então, é um método que dá para utilizar. Qual que é o grande problema dele? Se a gente for ver aqui, há um viés aí que a gente dá em relação ao débito, dá em torno de 40%. Né? Então, se a gente for ver aí, se você tem uma medida inicial do débito cardíaco, precisa ter isso em mente. Você vai, obviamente, acompanhar a tendência do que você está fazendo com o doente, mas se você quiser ter uma medida de valores absolutos do débito cardíaco, a gente vai ter um bias aí razoável. Então, que limita um pouco, mas isso não impede que num paciente que você precise manejar ou avaliar a fluido-responsividade, avaliar uma tendência, você pode utilizar dessa forma, e grande vantagem de que ele é completamente não invasivo. Esse estudo é interessante porque ele trouxe, talvez foi o primeiro monitor que teve o conceito aí da elastância arterial dinâmica, que a gente vai discutir mais um pouco para frente. Então, a elastância arterial dinâmica, a relação entre pressão, como se fosse da curva PV, da relação entre pressão e volume, né? A curva PV a gente só consegue fazer com métodos extremamente invasivos, mas a relação, de forma um pouco mais simples aí, da relação entre a variação da pressão de pulso e variação de volume sistólico, valores aí acima de 1 indicam que o paciente, por exemplo, vai ser não apenas respondedor à infusão de fluidos com aumento do débito cardíaco, mas também com aumento da pressão arterial média. Então, o primeiro estudo que apresentou aí no contexto de pacientes críticos aí o conceito de elastância arterial dinâmica foi utilizando justamente o ClearSight. A bioreactância, que é um monitor que está lançado no Brasil aí tem uns 4 ou 5 anos, que é bem não invasivo e usa um conceito que é um pouco parecido com a impedância, só que em vez de fazer a leitura um sistema como se fosse de corrente elétrica, ele vê o desvio da fase
da corrente elétrica que é injetada nesses 4 eletrodos aqui. Ele é bem totalmente não invasivo. Entre você colocar os eletrodos e ter a primeira medida do débito cardíaco, isso vai levar em torno aí de 4 minutos, 5 minutos no máximo, e você consegue de forma bem rápida, por exemplo, fazer um passive leg raise ou fazer a prova volêmica mesmo, para você avaliar se o paciente é fluido respondedor ou não. No contexto de paciente crítico, obviamente que tem algumas limitações, mas a gente pode ver aqui que ele tem uma tendência bem próxima aí do que seria da termodiluição, e um R aí razoável aí, não tem um blend out aí, mas a gente vê que dá para utilizar isso aí. A gente, inclusive, está acontecendo um estudo de um pós-graduando, porque ele também consegue medir um pouco do que seria um substituto da água extravascular pulmonar, do volume de água intratorácica. Então, a gente está avaliando, por exemplo, o quanto que muda isso após uma UF de 1,5 litro, 2 litros na diálise. Pode ser um adjuvante aí para a gente ter mais um parâmetro de monitorização dentro da UTI, utilizando daí esse monitor aí, o STAR. Mas o maior estudo, talvez, que a gente tenha para mostrar é o estudo FRESH, que avaliou pacientes sépticos no departamento de emergência, e o objetivo não era nem avaliar a bioreactância em si, mas uma aplicabilidade que ela tinha dos pacientes, depois de receberem uma ressuscitação inicial, de pacientes com sepsis, a mediana aí, eles recebiam era bastante volume, em torno de 2 litros, mas a gente vê que depois desses 2 litros, 58% eram não respondedores. Então, de forma fácil, você não precisa ter uma grande expertise, você consegue avaliar se o paciente vai ser respondedor ou não, para fazer uma reposição volêmica mais racional, e daí foi um estudo mais recente aí, com N mais de impacto aí, utilizando a bioreactância no departamento de emergência. Quando a gente entra em outros monitores, acho que é importante a gente primeiro discutir algumas coisas. Né? Que volume view é diferente de EVMIL, flow track é diferente de Vigileu e o Hemisphere é diferente de Foresight. Às vezes a gente vê algumas comunicações aí, alguns erros de entendimento. Então, quando a gente fala em que o Vigilance, a gente vai ter um monitor, a plataforma Vigilance, que a gente vai monitorizar com catéter de artéria pulmonar. O flow track, basicamente, a gente utilizar o Vigileu, a gente usa o flow track, né, e podia usar o Precep para ter uma monitorização da saturação renal central, e a plataforma, o EVMIL, a gente usa o sistema Volume View, mas você pode também utilizar o flow track. O monitor mais novo que a gente tem aí, que é o Hemisphere, ele, atualmente, a gente consegue utilizar para medir, aferir o débito cardíaco com catéter de artéria pulmonar, com o flow track ainda não está disponível, o Foresight, que é a saturação cerebral, e o Acumen, que a gente vai discutir, inclusive o ClearSight. Quem ainda não está habilitado para usar no Hemisphere é o Volume View, que é a termodiluição transpulmonar. Então, essa plataforma nova, que deve substituir todos esses monitores em breve aí pela Edge, mas são coisas diferentes. Então, o Hemisphere, você pode usar um catéter de artéria pulmonar, um flow track, um Foresight, o Acumen, você pode ter uma monitorização ampla do seu doente. Mas ele é um monitor, ele não é o dispositivo. E a Pulsion, a gente tem o pico, que é a termodiluição transpulmonar, que a gente vai discutir, e você pode ter o PROCT, que é pelo contorno da onda de pulso. Tá? Então, o flow track, que é o contorno da onda de pulso, que eu acho que a gente tem mais disponível aí no Brasil, você pode utilizar nessas 3 plataformas aí por enquanto, muito em breve já deve ficar aqui no Hemisphere. E ele parte de um princípio que é relativamente simples, tá? Então a gente tem o contorno da onda de pulso, mas ele parte de um princípio que a pressão de pulso ela é proporcional ao volume sistólico, inversamente proporcional à complacência arterial. Então, se você manter uma complacência arterial em tese fixa, a pressão de pulso vai ser proporcional ao volume sistólico. A grande questão é como que a gente faz para avaliar se a complacência arterial é fixa ou não, porque o paciente pode ter um sangramento, você vai ter, obviamente, uma alteração, liberação adrenérgica, ou ele pode estar evoluindo com choque séptico, a complacência arterial vai estar reduzida, vai estar aumentada. Então, depende de cada situação. E a grande questão desses métodos que a gente chama não calibrados é que ele usa algumas fórmulas baseadas aí em dados antropométricos e o próprio formato da curva, tanto de que a gente chama de kurtoses ou skewness, para tentar compensar isso aí e jogar numa fórmula para compensar esse dado que a gente não tem especificamente, tá?
Então, ele vai olhar lá a cada 20 segundos o desempenho e quanto que está. Então, uma frequência aí em torno de 100 Hz durante segundos, ele pega todos esses pontos. E baseado nesse conceito de desvio padrão da pressão arterial, ele consegue estimar o que seria aí o volume sistólico. Tá? Do mesmo método que a gente mostrou, obviamente, ele tem um grande valor porque ele é contínuo, né? Então a tendência ele acompanha bem. Mas quando a gente fala em valores absolutos, você tem um viés aí que gira em torno de 30%, às vezes dependendo do que pode ser até de 40%. O FlowTrack hoje já está na 4ª geração, então isso foi melhorando, mas ainda é uma grande crítica. Então talvez, dependendo da condição do seu paciente, não é o melhor método para você ter uma medida absoluta, um valor absoluto do débito cardíaco. Essa revisão aqui, sistemática, já tem mais de 10 anos aí, e a gente vê com o número de publicações, eu vou trazer um dado mais novo, é bem amplo, mostrando que a gente fica nesse viés em torno, em relação a dados absolutos de 30%, 40%. Tá? Mas a grande vantagem que esse monitor, além dele trazer o valor absoluto do débito cardíaco, ele também traz dados de hemodinâmica funcional. Então, por exemplo, variação de volume sistólico. E aqui a gente vê que ele tem uma boa aplicabilidade para o paciente, especialmente que preenche os critérios do uso de hemodinâmica funcional, como os pacientes que estão dentro do centro cirúrgico, para identificar aqueles pacientes que são fluido responsivos. Aqui mesmo com o passive leg raising, ele consegue identificar bem esse paciente, não só fazendo a prova volêmica, então ele consegue identificar de forma, com uma acurácia muito boa. Mas você tem que ter em mente aí que em relação aos dados absolutos, ele vai. Essa outra revisão um pouco mais recente aí mostrou que ainda para pacientes, por exemplo, vasoplégicos, sépticos e hepatopatas, você tem um viés aí que pode ser de 37%. Mas mesmo nesse grupo de pacientes, para você avaliar se ele é fluido respondedor, você tem um 0,85% aí de acurácia. Então, eu acho que coloca muito bem que esse dispositivo, para você avaliar a tendência que está acontecendo com o paciente, e principalmente a questão de fluido responsividade, ele vai muito bem, dá para te usar em alguns cenários, tá? Acho que só para mostrar esse viés aí de que fica mesmo com a 4ª geração em torno de 37%, 35%, 30% e 40% aí. Tá? E agora, só para, ainda mais que a gente está discutindo aqui, essa revisão sistemática, essa meta-análise foi publicada na antiga Revista Brasileira de Terapia Intensiva, saiu semana passada, e exatamente com uma revisão sistemática da relação do uso do FlowTrack em cirurgias de grande porte aí, para avaliar os benefícios. E aqui da seleção de artigos foram incluídos nessa análise 29 estudos, e basicamente o que eles viram? Que a utilização desses estudos de um monitor de contorno da onda de pulso estava relacionado com menor edema de pulmão, congestão pulmonar para os pacientes e menor tempo de internação no hospital e na UTI. Então, obviamente, aqui, obviamente que nesses estudos não era apenas o monitor que se estava utilizando, mas a terapia guiada por metas utilizando esse monitor. Então, não é só ter o monitor instalado e a gente vamos monitorizar o débito cardíaco. É o que se faz, por exemplo, ter uma terapia guiada por objetivos no paciente cirúrgico de alto risco. Então, se a gente for pensar, o contorno da onda de pulso, o método aí não calibrado, ele, para esses pacientes cirúrgicos especificamente, uma monitorização contínua vai ser preferencial intermitente. Se você tem uma redução do débito cardíaco, por exemplo, por hipovolemia, você consegue rapidamente identificar o paciente fluido respondedor, que ele vai ter esses índices dinâmicos, e aí, se você começou com essa terapia dentro do intraoperatório, o ideal é que a gente estenda para UTI pelo menos em torno de 24 horas aí. O segundo item que a gente tem mais recente, que é o Acumen, que também é por contorno da onda de pulso, e ele pode ser usado tanto pelo sensor, que você precisa só ter uma linha arterial funcionada, ou você pode usar também com contorno, com o cuff digital, tá? E daí ele usa esse monitor, que é o Hemosphere, para a gente ter esses dados aqui, tá? Então, o primeiro estudo aí, que foi publicado tem quase 4 anos no JAMA, ele mostrou que esse sensor, a grande diferencial dele é que você consegue não apenas ter a monitorização do débito cardíaco por contorno da onda de pulso,
Mas ele usando uma análise aí de inteligência artificial, de machine learning, ele consegue prever se o paciente vai ficar hipotenso nos próximos 5 minutos. Então, ele coloca aqui o valor do HPI, que é o preditor de hipotensão, e ele consegue ali com uma ALC de 0,89 identificar se esse paciente vai. Qual que é o valor de corte? O recomendado é um valor de corte de 85%. Então, quando o HPI coloca ali 85, para você avaliar de tomar uma atitude para avaliar reposição volêmica ou vasopressor que você vai ter que tomar. E nesse estudo é interessante que ele coloca bem a terapia não só. Então, você tem o alerta que o paciente vai ficar hipotenso, e daí você vai ter que avaliar todo o conjunto. Então, você vai avaliar se ele é fluido respondedor, se ele tem, por exemplo, um DPDT, que a gente sempre tem um conhecimento do eco para avaliar a função cardíaca, mas pela análise do contorno da onda de pulso, ele faz um DPDT para avaliar se o paciente tem uma contratilidade reduzida ou não, e o próprio volume sistólico, qual a tendência que está acontecendo. Então, você consegue avaliar se o paciente vai ter uma vasoplegia, se ele tem uma hipovolemia, e como ele vai dar o dado também da elastância arterial dinâmica. Você vai ver se fazendo a reposição volêmica, esse paciente vai responder com aumento de pressão ou vai ser só com o aumento de débito cardíaco. Então, você consegue ter uma avaliação mais adequada desse paciente. Aqui, só para exemplificar, então, o paciente aqui com 73, ele não estaria hipotenso. A gente tem aqui um DPDT de 2.000, que em tese ele está mantendo estável, não tem disfunção contrátil. E a elastância arterial dinâmica está no limite aí que se eu for avaliar, se eu for dar volume para ele, se ele vai aumentar ou não o débito cardíaco junto com o aumento da pressão arterial. É claro que a elastância arterial dinâmica a gente vai usar basicamente naqueles pacientes que têm condições para ser fluido respondedores. Então, não é porque ele tem, de repente, um delta PP de 5 com um VVS de 3, vai estar dando 1,3 que ele vai ser. Não, você vai avaliar dentro do contexto dele ser fluido respondedor ou não. Então, a elastância arterial dinâmica, que é a relação da pressão de pulso sobre a variação de volume sistólico, ela explica para a gente um pouquinho desse contexto. Se o paciente, como se o paciente estivesse ainda ou não no acoplamento ventricular arterial. Então, se você tivesse um VVS aqui de 15, com um delta PP de 25%, um delta PP, você vai ter uma relação aí maior que 1,2, 1,3, né? O paciente, provavelmente, se você der volume, ele vai aumentar também com o aumento da pressão arterial. Enquanto que esse tipo de paciente com uma elastância arterial mais baixa, ele não vai ter esse aumento, ele vai simplesmente, ele pode aumentar o débito cardíaco, mas ele não vai ter uma resposta vasomotora também com o aumento da pressão arterial, tá? E daí, em parte, isso tem estudos alguns experimentais que correlacionam também a elastância arterial dinâmica com o acoplamento ventricular arterial. Então, o acoplamento ventricular arterial, que a gente falou que seria o padrão ouro para a gente avaliar a elastância arterial e a elastância ventricular, e que a gente quer manter aí numa condição de choque em torno de 1, e a gente sabe que os pacientes com choque, às vezes 20 a 30% tem um desacoplamento nisso. Quando você tem uma elastância arterial próxima de 1, talvez o paciente não é uma correlação tão boa, mas pode estar um indício aí se o paciente está acoplado ou não. A termodiluição transpulmonar, então a gente tem o pico e o volume view, ele combina dois métodos de aferição do débito cardíaco, tá? Você pode utilizar o volume view ou o pico que a gente discutiu, você precisa ter um catéter arterial específico com um térmico aqui na ponta e um central, que você vai ter um outro térmico que você vai injetar a solução gelada para fazer a calibração, tá? Vantagem é que ele vai combinar dois métodos, então você tem um método intermitente e um método contínuo. E você vai ter outras variáveis, então volume diastólico final global, água extravascular pulmonar, índice de permeabilidade pulmonar e os dados de hemodinâmica funcional. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um método que a gente utilizou para calibrar, que é a termodiluição transpulmonar, e um método contorno de pulso, que está em tempo real fazendo esse tipo de atualização. Só para exemplificar aqui, então a primeira medida a gente usa para calibrar e para fazer o contorno de pulso, tá? O que a gente acaba tendo da ET, do concorrente aí da Pico, que é o volume view, é o mesmo padrão, você precisa ter uma medida para calibrar e depois segue com débito cardíaco por contorno do onda de pulso, tá? A grande diferença é que é importante entender um pouquinho aqui, que como ele combina duas propriedades específicas, a termodiluição transpulmonar, ela vem de um conceito da dupla termodiluição, que usava uma solução gelada
e um corante, que era endocianina verde. O problema é que usar dois tipos de corante, dois tipos de marcadores, era muito complexo e você tem que ter duas medidas. Mas baseado nesse conceito da termodiluição e mais do uso da endocianina verde, foi que a gente conseguiu chegar nesses detalhes aí. Então, a endocianina verde, ela não extravasa, ela fica dentro, absolutamente dentro do vaso sanguíneo, enquanto que a termodiluição, quando a gente injeta na circulação direita e ela passa pelo pulmão, a gente vai perdendo calor até o término que vai estar na linha arterial femoral. Então, por isso que a curva é diferente do que seria de um segmento curto do catéter de artéria pulmonar de 15, 20 centímetros. Mas a partir desse conceito, a gente viu que a endocianina verde, e levando em conta a análise da curva de termodiluição que vem do princípio de Stewart-Hamilton também, a gente teria um tempo de trânsito médio, bateria aqui em 70%, depois um tempo de decaimento até quando ocorre a recirculação do corante, ou da termodiluição. Então, a gente tem aqui o volume intratorácico sanguíneo, né, que seria o débito cardíaco pelo tempo de trânsito médio, e o volume sanguíneo pulmonar pelo tempo de decaimento. Quando a gente olha isso para a termodiluição, a gente vai ter que, em vez de ter o volume sanguíneo, a gente vai ter o volume intratorácico térmico e o volume pulmonar térmico, que engloba mais coisa aí, tá? Se a gente subtrair isso aqui, a gente já tem o conceito da água extravascular pulmonar, tá? Então, é inviável a gente usar dois corantes para poder fazer uma medida de tempo cardíaco, dois indicadores. Então, a gente foi, através de alguns cálculos, a gente conseguiu chegar à medida que só precisa usar a termodimensão transpulmonar. Então, a gente vai injetar o líquido frio, tá? E a gente vai ter o volume intratorácico térmico. E depois a gente vai ter o volume pulmonar térmico. Se a gente subtrair um do outro, a gente vai ter o volume diastólico final global, que seria a quantidade de sangue que estão nas 4 câmaras cardíacas. E 25% desse volume diastólico final global seria basicamente o que a gente tem de volume intratorácico sanguíneo, que é o que está dentro das 4 câmaras, mais na circulação de capilar pulmonar. Então, através de alguns análises, a gente conseguiu chegar e consegue estimar daí a água extravascular pulmonar. Tá? Claro que você tem algumas correções do que seria homem, mas os monitores hoje já traem para a gente, só em título de curiosidade, se alguém for fazer pesquisa aí, tá? Mas a gente consegue utilizar. Então, a partir desse volume diastólico final global, a gente tem 1,25, que seria o volume sanguíneo intratorácico, se a gente subtrair, a gente consegue ter a água extravascular pulmonar. O que é importante pensar nisso? Se você tem, por exemplo, um segmento do pulmão a menos, ou um pulmão a menos, ou você faz uma medida de débito cardíaco que não está adequada, você vai alterar todos os cálculos subsequentes, que ele é baseado. A gente não está efetivamente medindo a água extravascular pulmonar, a gente está fazendo uma estimativa. Tá? E para que a gente usa, por exemplo, a água extravascular pulmonar? Diagnóstico de edema pulmonar, diferenciar um edema pulmonar cardiogênico de não cardiogênico. É um critério prognóstico, sem dúvida nenhuma, e os primeiros estudos aí, quase 40 anos, já mostram que valores de água extrapulmonar e morte 10 estavam relacionados tanto com edema de pulmão quanto com maior mortalidade. E a gente vê aqui nessa revisão também mostrando que tem relação direta à água extravascular pulmonar aumentada aí acima de 12, com mortalidades em diferentes contextos clínicos, não apenas com o paciente com síndrome do desconforto. O que a gente tem que ter só? Que, por exemplo, você tem um déficit de perfusão muito importante, você pode subestimar a água extravascular pulmonar. Ressecção pulmonar, tanto que quando você vai calibrar pela primeira vez o monitor, ele pergunta se o paciente tem uma lobectomia, se ele tem uma pneumectomia, porque senão você pode subestimar. Terapia renal substitutiva e ECMO é um grande problema que a gente tem, porque você precisa fazer a injeção para calibrar, e às vezes a cânula pode aspirar e você pode ter uma medida falsa. Mas, por exemplo, os parâmetros ventilatórios, a gente viu que não tem tanta influência. Então, esse foi um estudo experimental que a gente fez, aqui com condições basais diferentes, condições de ventilação mecânica, induzia lesão pulmonar no animal com lavagem de detergente do pulmão, induzia uma síndrome do desconforto grave, e a gente via aqui que a água extravascular, independente dos parâmetros, e mesmo depois fazendo um choque hemorrágico, ele mantinha ainda com a água extravascular pulmonar.
É claro que aqui a gente tinha um intervalo bem curto, mas de um dia para o outro, pode ser que exatamente a PIP possa reduzir esse edema, ajudar a reduzir esse edema pulmonar e que você consiga ter uma melhora. Mas em períodos curtos de mudança de ventilação, a gente vê que não tem tanto impacto na água extravascular pulmonar. Outro dado interessante que a gente tem é a medida do índice de permeabilidade pulmonar, tá? Então, é a água extravascular pulmonar dividida pelo volume sanguíneo pulmonar, e valores aí menor do que 3 indicam que se tiver uma água extrapulmonar extremamente elevada, que é mais sugestivos de sobrecarga volêmica e congestão pulmonar. Enquanto com você tem uma água de 15 com um aumento de permeabilidade de 5, 6, aí você vai pensar num um edema agudo inflamatório, como no caso da síndrome do desconforto. Tá aqui só um exemplo, você tem um paciente hipotenso, está com PIP de 12, você tem uma água de 9 com uma permeabilidade de 2, você pode, se ele tiver critério de responsividade, você pode usar o fluido. Agora, se mesmo paciente tiver com uma água de 15 com uma permeabilidade extremamente aumentada, você vai considerar, obviamente, o vasopressor. Ele pode te dar também dado de função cardíaca, não só o dado do índice cardíaco ou do débito, mas ele pode identificar a relação do índice do volume diastólico final global. Se o paciente, por exemplo, tem uma fração de ejeção reduzida, então o índice de função cardíaca menor do que 2 tende a identificar aí fração de ejeção menor do que 35%. Você consegue utilizar esse parâmetro também. E um do dado, só para acrescentar aqui, é que geralmente a gente passa o catéter central, né, jugular ou subclávia, para poder fazer injeção fria, e passa um catéter arterial femoral. Quando você, eventualmente, o paciente tem uma trombose, você não pode utilizar o catéter alto, você até pode utilizar o catéter femoral, mas você tem que tomar cuidado para não acontecer esse fenômeno cross-talking aqui. Então, se você deixa os dois catéteres bem alinhados, quando você injeta a solução gelada, pode ser que o catéter arterial também sinta já essa diferença de temperatura e vai dar uma medida errônea. Então, é ideal que você mantenha pelo menos 5 centímetros de distância e sempre, se possível, o venoso mais introduzido do que o arterial para não ter essa diferença, porque às vezes a artéria e a veia estão próximas, isso pode acontecer. Então, não é uma contraindicação você usar o catéter venoso arterial femoral, mas eles precisam ter uma distância mínima, porque senão você pode ter um erro de leitura. E o outro dado interessante que a termodiluição transpulmonar também pode ter é que ela pode te fornecer inclusive, dados de identificação, por exemplo, de um shunt direita-esquerda. Então, às vezes, aquele paciente com síndrome de desconforto, que tem uma hipoxemia refratária, e se você começa a notar na linha de termodiluição, que eles chamam o sinal da corcova de camelo, isso pode ser uma recirculação muito precoce e pode te ajudar, por exemplo, a identificar os pacientes que abriram, por exemplo, um shunt direita-esquerda durante uma titulação de PIP ou por um corpo pulmonar agudo da síndrome do desconforto. O guideline aí, a recomendação de experts aí da Sociedade Europeia também do manejo hemodinâmico de síndrome do desconforto, coloca aqui por conta da gente ter aumento de permeabilidade, água extravascular pulmonar, você pode utilizar como ferramenta de monitorização hemodinâmica, aí ele coloca eventualmente o catéter de artéria pulmonar, mas a termodiluição transpulmonar também é uma opção de monitorização desses pacientes com síndrome do desconforto. Então, se a gente vai escolher entre os métodos calibrados e não calibrados, eu acho que, assim, dependendo da condição, especialmente se for uma síndrome do desconforto, eu preciso ter um método mais adequado e que vai fornecer novos dados diferentes do que a gente tem de rotina, como, por exemplo, água extravascular pulmonar, índice de função cardíaca, permeabilidade pulmonar, eu vou preferir para um paciente nessa situação não ter um método calibrado. Mas se é para mais basicamente a gente avaliar fluido, responsividade a volume, fácil de usar, eu vou preferir um método até mesmo não calibrado aí. Tá? Em relação a uma questão que a gente sempre tem, mas vale a pena monitorizar? Então, esse outro estudo que foi publicado há alguns anos com um grupo lá do Einstein até, que envolve aí a medicina de economia da saúde, disciplina de economia da saúde, ele mostrou que se você tem uma otimização terapêutica em pacientes cirúrgicos, especificamente, que você consegue fazer um protocolo de manejo, parece que você, pelos dados
é bem custo efetivo aí, tanto para reduzir complicações aí respiratórias, cardiovasculares, infecções e o tempo de internação para o paciente na UTI, para esse tipo de paciente. Então, de novo, não é só você ter um monitor, é você ter um monitor atrelado a um protocolo de otimização hemodinâmica desses pacientes. E um pouquinho sobre o futuro do que vem aí. Então, a tomografia de impedância elétrica, né, é uma ferramenta de monitorização que a gente usualmente usa para os pacientes que estão em insuficiência respiratória, na UTI, e que ela tem a grande vantagem de ser não invasiva, livre de radiação ionizante, e com a gente colocando essa cinta aqui com 32 eletrodos ao redor do tórax, a gente vai ter 2 eletrodos injetando corrente sanguínea de baixa amplitude e alta frequência, que é imperceptível aí o ser humano, e a gente, pela impedância, que seria a resistência à corrente elétrica que vai ter, dependendo da característica do tecido, então o ar oferece uma impedância muito alta comparado com o tecido pulmonar e o sangue, a gente vai ter essa matriz de imagem aqui. E baseado no sinal da impedância, no pletismograma, a gente tem 2 sinais, basicamente. Então, a gente tem a curva de impedância aqui ventilatória, que a gente apresenta aqui, mas se a gente olhar com muito detalhe, a gente vê que tem algum outro tipo de sinal aqui que a gente chama da pulsatilidade pulmonar. Então, embora a impedância, o sinal grosseiro, e aqui a gente está usando um filtro de banda alto, a gente vai só pegar a variação respiratória. Se a gente olhar detalhe do pletismograma, a gente vê que tem um outro tipo de pulsatilidade. E a gente consegue filtrar isso. Existem várias técnicas para filtrar. Desde usando aqui num estudo também experimental, numa situação basal, volume sistólico e a variação da impedância sistólica. Quando induzia hemorragia, você tinha uma queda que acompanhava e depois a gente fazia sucessivas provas volêmicas para recuperar aí nesse animal, que seria um volume sistólico basal aí, até ele ser fluido respondedor. E a gente viu que a gente conseguia identificar aí o mesmo comportamento do volume sistólico que a gente tinha. Então, a gente viu que tinha um viés em torno de 25%, 30% para avaliar comparado com o volume sistólico, mas foi o primeiro estudo que, de forma experimental e focada na avaliação hemodinâmica, aí, demonstrou que a gente poderia, em breve, estar usando aí os dados de hemodinâmica para monitorização de volume sistólico e fluido-responsividade com uma ferramenta totalmente não invasiva aí também. Esse estudo foi os mesmos dados que a gente queria usar a máscara, de usar o pulmão, tirando o coração, focando mais na detecção de uma área pulmonar, com termodiluição também, e foi reproduzido, obviamente, sem a parte do choque hemorrágico, mais para a prova volêmica, e a gente conseguiu ter resultados bem semelhantes aí do que seriam com o método de termodiluição transpulmonar. Então, acho que um pós-graduando aí também da Unifesp já coletou os dados, tá em fase de análise, a gente deve ter dado mais para avaliação prática aí, que em breve a impedância vai poder ser usada também para monitorização de volemia e fluido-responsividade nos pacientes críticos. Então, para tentar ver assim, como que a gente acaba escolhendo a ferramenta de monitorização mais adequada? Obviamente, o paciente está instável, a gente vai escolher em monitorização do catéter venoso central, pressão arterial invasiva, e vai depender muito de cada situação. Então, paciente cirúrgico, dose baixa de droga vasoativa, mantém uma dúvida aí para avaliação de responsividade a volume, a gente poderia desde começar com contorno de onda de pulso, biorreactância, cuff digital, às vezes o paciente tem uma janela boa para o eco, sempre o ecocardiograma andando aqui em paralelo. Para a síndrome do desconforto, termodiluição transpulmonar, o catéter de artéria pulmonar, quando eu tenho instalado um corpo pulmonar agudo, né, tenho essa dúvida, acho que ele vai ajudar mais no manejo. E a tomografia de impedância elétrica vem muito em breve aí, auxiliando a gente não apenas na monitorização respiratória, mas também na monitorização hemodinâmica.
E para os pacientes com sepsis ou hepatopata, é um método, obviamente, mais calibrado aí, uma termodiluição transpulmonar e um catéter de artéria pulmonar. Então, acho que como mensagens finais, eu colocaria aí o motivo quando a gente vai escolher um método de monitorização, seja minimamente invasivo, tem que pensar no motivo que eu estou escolhendo esse método e qual o perfil do meu paciente. Tem que lembrar que cada método tem uma limitação. E não adianta só colocar um monitor se ele não vai te guiar a tomar uma conduta, né? Não é só ele que vai mudar o prognóstico. Então, vamos monitorizar, vamos passar fazer uma análise de débito por termodiluição. Tem que pensar o que você vai fazer com essa informação e se você sabe interpretar a análise. Senão, se você passa, você pode tomar condutas equivocadas que podem mais fazer mal. E que os métodos minimamente invasivos eles vão fornecer dados bastante adequados para a gente realizar o manejo desses pacientes aí. Acho que basicamente era isso que eu tinha. Estou à disposição para tirar dúvidas e a gente discutir um pouquinho. Tá, a gente passa lá. Fernando, super obrigado pela aula, super completa. Vamos abrir agora para perguntas. Eu vi que o professor Flávio já está com a mãozinha lá levantada. Flávio, a palavra é sua, Flávio. Obrigado, Falcão. Parabéns, Fernando. Eu acho que foi assim, uma revisão bem bacana, bem completa sobre o tema, né? Abordou as diversas ferramentas aí que a gente tem disponibilidade para uso à beira-lei. Fernando, eu vou começar fazendo uma primeira pergunta bem clichê, né? Quando a gente fala de monitorização minimamente invasiva de débito cardíaco. Você acha que realmente vale a pena medir débito cardíaco em paciente crítico? Ou só uma avaliação ali por meio da ecocardiografia já poderia te orientar? É realmente necessário a gente medir mesmo naqueles pacientes mais graves? Então, Flávio, assim, se eu tenho um eco do paciente, eu tenho uma janela boa e eu tenho a disponibilidade para avaliar, eu acho que acaba e vou começar a guiar baseado no ecocardiograma. E eu consigo facilmente avaliar a fluidoresponsividade e fazer isso aí. Se ele tem uma janela que não é favorável e eu estou na dúvida o quanto que eu vou dar volume, quanto que eu não vou dar, efetivamente eu estou cego, não consigo, ainda estou perdendo a cabeça se o paciente é um choque puramente distributivo, se tem um componente cardiogênico junto, aí eu acho que eu não tenho, eu prefiro monitorizar o doente. E daí pensando assim, pode ser que talvez já tenha na cabeça que o índice que está 2,5 lá pode ser, na verdade, 1,8 ou 3. Mas pelo menos eu sei que dependendo da forma que eu vou tratar e como é que ele vai se comportar, eu acho que segue um horizonte para eu tomando as condutas aí. Legal. Certo. E Pode falar, Flávio. Pode falar. e, Fernando, mesmo para pacientes que você comentou ali num dos seus últimos slides, né, que você sugeriu ali uma forma, né, pela qual a gente pudesse escolher qual a melhor ferramenta. Mas mesmo naqueles pacientes cirúrgicos, né, que estão com baixa dose de droga, se for para medir, você acha que esses métodos menos invasivos realmente têm espaço? Isso, né, seria interessante para esses doentes, ou a gente já parte para algo, pelo menos, né, de termodiluição transpulmonar? Eu acho que para esses pacientes aí, é cirúrgico, que seja, digo nem tanto alto risco, mas chega às vezes na UTI, mesmo estubado, a quantidade de droga vasoativa não está tão alta, que você vai seguir aí uma terapia para você otimizar débito e basicamente para avaliar a fluidoresponsividade, eu acho que vale a pena, assim, o meu contorno de pulso é super tranquilo de utilizar, geralmente esse paciente já vem com PAI, e se o paciente se o anestesista usou no centro cirúrgico, acho que vale a pena manter assim na UTI.
Eu acho que daí a termodiluição transpulmonar vai entrar numa situação que você vai ter que ser um pouco mais agressivo, né? Fernando, está me ouvindo? Sim. Na pergunta do Flávio, só para a gente ser um pouco mais clara aqui, principalmente estão todos os residentes aqui, né? Recentemente, a gente temos para utilização o Starling, né? Que é a bioreactância. Então, no seu fluxograma, isso tem a ver com a pergunta do Flávio, você coloca como se o paciente mais grave, com síndrome de desconforto, por exemplo, né, o paciente com sepse, você tivesse essa preferência pela termodiluição. Então, eu queria entender um pouco isso, porque na prática, hoje, nós estamos com, né, nós temos 200 eletrodos aí do Starling para utilizar na prática clínica. Isso fez parte do nosso acordo lá de educacional, do projeto educacional com a Baxter. E todas as vezes que a gente usou no cenário 2 ou no cenário 3, entendeu? Ou a gente usou na síndrome de desconforto, ou a gente usou no paciente em sepse, na maioria E, além disso, só para todo mundo saber, também está sendo usado na tese de doutorado de um dos nossos alunos de pós-graduação, né? Que é outra pergunta que tem a ver com como é que se comporta o débito cardíaco depois de retirada de volume na diálise intermitente. Mas a gente tem esses dois braços aí. O Felipe, quem está cuidando mais desse projeto educacional, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho isso, sabe? Assim, tá validado, usar nós podemos. E como é que tem sido a nossa experiência? Às vezes que eu coloquei, por exemplo, eu achei que foi ótimo para fazer passive leg raising. Eu falo, professora, eu acho assim, ele é validado para usar do anticrítico, mas a gente sabe que é um método que não é desses calibrados e que tem um viés ali para a medida do débito. Pode usar, é a ferramenta que a gente tem. O eco está ruim, não dá para usar. Agora, o método preferencial e que vai te trazer mais informações completas, não só da insuficiência cardíaca, água extravascular pulmonar, aumento de permeabilidade, se tem outros, inclusive daí os dados de hemodinâmica funcional, você poderia preferir, se fosse disponível, a termodiluição. A bioreactância, ela é uma ferramenta, acho que assim, tem esse viés para avaliação de fluido responsividade, ter um norte inicial. O débito está alto, o débito está baixo, dá para usar tranquilamente. Eu só estou falando a visão, em parte, do que a gente vê da literatura, o que a gente tem mais preferência, seria isso aí. A gente pode até rever ali o método e você pode colocar para qualquer um. É só uma sugestão de como utilizar melhor. Então, se você for ver o Fresh... Desculpa, Fernando, pode falar, pode completar. Imagina. Para avaliar o Fresh, que seria o que mais utilizou aí, a bioreactância era em pacientes sépticos e para avaliar a fluidoresponsividade. Para síndrome do desconforto mesmo, por exemplo, sepse hepatopata, que a gente preferiria em parte ali, a gente pensar o 2 e o 3, um método calibrado, se for para avaliar a fluidoresponsividade, acho que tudo bem. Só para fazer até uma complementação, Fernando, que eu acho que vai muito na linha do que você acabou de falar, né, Flávia? Como é que tem sido hoje a utilização, vamos falar na anestesia do paciente cirúrgico, né? Hoje, esses métodos não invasivos, principalmente o Starling, tem alguns grandes estudos acontecendo que a gente tem achado um cenário para ele, naquele cenário de... Porque, assim, a gente sabe que a otimização hemodinâmica no intraoperatório, a gente está fugindo cada vez mais de números fixos e adaptando para a realidade de cada paciente, né? Então, a gente está achando um cenário da utilização desses monitores no pré-operatório, antes de induzir o paciente. Então, você coloca o Starling no paciente, coloca o adesivo, vê qual é a realidade desse paciente no momento... Porque a anestesia é diferente, né? A gente está pegando um paciente que ele está doente, é crítico, ok, mas ele está rígido. Vamos pensar num paciente oncológico para uma cirurgia de grande porte, né? É um paciente que vai ser atropelado por um caminhão no intraoperatório, vai fazer uma citorredução, vai fazer um high-pack, vai fazer uma cirurgia enorme que depois ele vai para a UTI. Mas a gente está pegando o paciente no estado basal, né? É um paciente saudável. Eu já não estou pegando um paciente com SARA. Estável, isso. A gente já não está pegando aquele paciente com SARA, com choque séptico. Então, a gente tira um retrato desse paciente antes, coloca o Starling num pré-operatório, vê como está esse paciente para depois guiar o intraoperatório. O Starling no intraoperatório, para a gente,
hoje o uso dele está bem mais restrito, a grande vantagem dele é para não precisar entubar o paciente. Então, numa cirurgia, às vezes uma artroplastia de quadril, uma cirurgia um pouquinho mais complexa, você não vai entubar o paciente, mas que também você não vai trabalhar na região do tórax. A partir do momento que você já começa a trabalhar a cirurgia de barriga, ele já é um problema, né? A gente usou muito a tomografia de impedância aqui na escola também, a gente teve alguns alunos de doutorado e de mestrado, mas ele já tem quase 10 anos, né? Então, a gente usou bastante a tomografia de impedância no intraoperatório. Dá para usar? Dá, mas tem um monte de limitação para a gente, desde o bisturi elétrico, que apesar de ter melhorado a tecnologia, ainda causa interferência. O pulmovista da Dräger, por exemplo, e o da Timpel acontecia isso também. Ativava o bisturi elétrico, resetava o equipamento. Aí você tinha que começar a calibrar, e sabe que demora um tempo. Então, a gente viu que foi difícil, além do que a gente tinha que fazer uma gambiarra, porque quando você coloca as faixas, o cabo que vem para baixo, cai no campo cirúrgico. A gente tinha que inverter a faixa, então o que era direito virava esquerdo, então poderia ter um pouquinho de trick com as máscaras. E aí, Fernando, só fazendo um translacional para anestesia, porque aqui tem os residentes também, né? Hoje eu acho que monitorização, contorno de pulso, que foi o que você mostrou, hoje é o que domina para a gente no intraoperatório, né? Utilizar os métodos não calibrados, então o FlowTrack. O método calibrado, por exemplo, um volume view, a gente usa muito pouco, a não ser que seja um caso muito, 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 muito complexo, que a gente queira ver aí água pulmonar, então acaba usando, mas é raro, a gente nem tem muito disponível, não sei como é a realidade na UTI, mas no centro cirúrgico a gente nem tem muito disponível, né? O Swan-Ganz, que é o padrão ouro ali para aqueles casos indicados, né? Que vai acabar usando, mas hoje eu acho que o que domina é a análise de contorno de pulso, um FlowTrack. E lembrando aqui, né? Até agora puxando um pouco o gancho da pergunta do Flávio, que ele falou do débito cardíaco. Como é que é a nossa mentalidade, né? Muitas vezes da anestesia. Novamente, quando a gente fala que é um paciente que está relativamente rígido, que ele vai ser submetido a uma agressão, é um cenário diferente do cenário da terapia intensiva, que muitas vezes já é o paciente crítico que chegou lá, né? E já é um paciente alterado. Portanto, a gente pega sempre aquele princípio fisiológico do acoplamento de oferta e consumo de oxigênio. VO2 e DO2, não é isso que a gente quer fazer? Manter uma oferta e o consumo de oxigênio adequado. Então, uma oferta adequada para o consumo do paciente, né? E essa oferta de oxigênio, esse DO2 é débito cardíaco e conteúdo arterial de oxigênio. Então, é o que a gente trabalha no intraoperatório, débito cardíaco e o conteúdo arterial de oxigênio, que aí vai ser saturação, HB e por aí vai. Por isso que para a gente faz sentido medir o débito cardíaco, faz sentido medir o volume sistólico, faz sentido ter uma fluidorresponsividade. O EADIM para a gente está chegando agora, né? Então isso ainda é muito novo, mas que para a gente faz, eu acho que é novo para todo mundo, né? Mas que para a gente no intraoperatório, a gente está começando a ver essa discussão agora, porque às vezes o paciente é fluido responsivo, mas ele vai a PA dele vai melhorar, né? Se a gente fizer volume, tem que calcular a elastância dinâmica, né? Então, esses conceitos ainda estão começando, mas na anestesia propriamente dito, fazer uma análise de contorno de pulso, guiar um paciente pelo VVS, pelo índice cardíaco, para ver ali fluidorresponsividade, o índice cardíaco. Claro, além da avaliação completa, né, da microhemodinâmica do paciente, claro que não foi o foco aqui da aula, eu acho que isso hoje é o que domina no paciente cirúrgico. E aí vem a minha pergunta para vocês, Fernando, para Flávio, os colegas intensivistas que estão aqui. São duas perguntas. A primeira pergunta é, como eu falei, esse método minimamente invasivo para a gente domina, mas às vezes, pode ser que 90% das vezes é algo programável, mas às vezes 10% acontece uma catástrofe no intraoperatório, você vai entregar um paciente, passar o paciente na UTI muito mais grave do que era para ele estar propriamente dito. Se você fosse olhar retrospectivamente, valeria a pena, né, ser mais invasivo, usar um método por termodiluição, por exemplo, né? Então, eu queria saber de vocês a opinião em relação a isso. E a segunda opinião é o seguinte, o intraoperatório ele é muito dinâmico, né? Então, às vezes você tem pneumoperitônio, às vezes você tem Trendelenburg, às vezes você tem intervenções e manobras cirúrgicas que altera muito o paciente. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês em relação a isso, porque
Na anestesia, a gente usa muito mais o delta, a variação dessa monitorização, do que o número propriamente dito. Então, por exemplo, um VVS para guiar a reposição volêmica, mesmo durante um pneumoperitônio, a gente ainda acompanha. E olha, sabendo que existem suas limitações. Aí eu queria ouvir um pouco a sua opinião também em relação a isso. Então, Facô, a gente usa também o delta, o como que está se comportando, mas aí, como a gente vai pegar o paciente, você tem lá o paciente que você utiliza o máximo, né? Então, reduz consumo. Quando o paciente às vezes vem para UTI, o consumo já está, às vezes, o paciente já está desperto, aumentando. Então, a gente tem e fica na mão, às vezes, com um dado de hemodinâmica funcional, se é cabível ou não, por exemplo, usar o delta PP ou VVS, se ele preenche requisitos aí, mas a gente vai fazer a reposição baseado não só nisso aí, mas também se ele tem algum sinal aí que ele ainda é fluido tolerante, né? Então, não é só se ele é fluido responsivo, se ele ainda é fluido tolerante, e se ele tem parâmetro aí de oxigenação, perfusão e oxigenação tecidual que precisam que a gente dê volume para ele. Então, às vezes, o paciente já recebeu e você entregou dentro de um balanço neutro para a gente vai ver na UTI, depois que ficou, se ele vai precisar ou não. Ele pode até ser fluido respondedor, mas será que ele vai precisar ou não? Então, a gente vai casar sempre com os dados de oxigenação e perfusão tecidual. E às vezes acontece do paciente, do que você falou, o paciente estava programado X, chegou na UTI, né, sem estar invadido, e eu não tenho dúvida que daí você tem que invadir e de forma precoce esse doente. Então chegou, estabilidade, 1 ou 2 horas, você não conseguiu compensar, está escalonando droga vasoativa. O exame, então, eu acho que a gente tem que ser o mais precoce possível do que esperar até o próximo plantão, até a próxima. Daí. E daí, o que sobra assim? Então, você tem duas realidades, é o que a gente tem disponível no nosso serviço. Então, a primeira monitorização, que eu falei de monitorização débito cardíaco, mas a primeira coisa que o intensivista vai fazer é ir do ladinho com o ultrassom lá e fazer um point of care para avaliar o mínimo de uma função, se é possível avaliar e como que vai. Ó, não dá, eu vou precisar manter um monitor contínuo para a gente justamente avaliar isso aí, porque a grande vantagem que eu acho, vou ser bem realista, então eu estou num plantão aqui na escola, a gente tem às vezes 4, 5 residentes. Mesmo nessa condição, você tem que, às vezes, ficar assim, passou, como é que está a função? Como é que está? Se você está plantando numa UTI com 10 doentes, um aparelho de eco, você não vai conseguir ficar fazendo eco seriado, assim, bem real, de 2 ou 3 doentes. Então, você tem um monitor lá, você fez a intervenção, é muito mais fácil de você avaliar como é que está a sua resposta em tempo real, sem você ter pego um. Então, eu acho que isso facilita, e até dependendo da equipe de enfermagem, até também está consciente do que está acontecendo e qual que é a recomendação para eles, de como interpretar aquilo ali e te avisar se tiver muita frequência. Então, eu acho que tem que ser precoce, e daí da disponibilidade. Se não está, obviamente, uma caracterização como é que é o que tem disponível, um contorno de pulso, e já veio às vezes o centro cirúrgico, eu mantenho o contorno de pulso, agora mudou completamente o cenário, então a gente troca para o método calibrado. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Pois não. Deixa o microfonezinho para. Tá me ouvindo, doutor Fernando? Obrigado pela aula. Queria fazer uma pergunta rápida. O senhor disse que os métodos não calibrados, eles são bons para guiar a fluido-responsividade, né? Queria saber se eles têm a mesma validade para guiar o uso de inotrópicos também. Tem um paper ali, Pedro, que até a gente passou, do Xavier Monet e do Jean-Louis Thebault, que estudam muito isso. Eles acham que para o viés que a gente tem ali de 30%, 40% para eles, quando você vai ligar a droga vasoativa, para a medida do débito, ele perde um pouquinho o parâmetro aí. Principalmente para você diz, se for vasopressor, você perde o parâmetro, você está mexendo basicamente na complacência arterial. Agora, quando você tem um dado que é para ver se ele vai responder, por exemplo, com um inotrópico que você liga, que se ele está aumentando, a tendência você vai poder acompanhar. Agora, se você acha que vai mudar a complacência arterial, porque quando você liga um vasopressor, justamente um dos parâmetros ali que você está mudando, que é a complacência arterial. Então, para vasopressor, e o impacto que ele vai ter no BIAS vai ser em torno de 30%, 40%.
Então, eu fico mais tranquilo de avaliar assim, o melhor método que tenha para te ajudar sobre fluido responsividade. Você pode ver se a medida vai ter uma tendência. Agora, se está especificamente, aumentei o débito em 30%, isso aí você vai perder um pouco de valor aí. Perfeito. Fernando, super obrigado. Acho que, assim, até só para fazer uma informação, né? E o Fernando chamou bastante atenção disso no início da aula dele. Vocês viram a quantidade de monitores, né? Que ele mostrou, a quantidade de tecnologia. Mas, independente do monitor que a gente usa, é o que vai mudar o desfecho, é o que a gente faz com essa informação, né? E até um spoiler, agora no segundo semestre vai ser publicado o Consenso Brasileiro de Monitorização Hemodinâmica e Otimização Hemodinâmica no perioperatório. E um spoiler, vocês vão ver que todas as evidências são evidências que não são aquelas evidências fortes, e tudo vai exatamente nessa direção. Você tem um arsenal enorme de ferramentas, mas o que vai mudar o desfecho é o que a gente faz com essas informações, né? Então, Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, pela aula. Flávia, obrigado à disciplina de Medicina Intensiva por ter aceitado esse convite de participar aqui conosco. Com certeza a gente aprendeu muito, e essa interação é importante, né? Como eu falei, a intervenção no paciente ela não é pontual, ela é contínua, e aqui a gente trabalha com o mesmo paciente, né? O que a gente faz no intraoperatório vai interferir para eles no pós-operatório, e a gente precisa saber também o que acontece no pós-operatório para poder guiar o nosso intraoperatório, né? Então, mais uma vez, Fernando, Flávia, obrigado, tá bom? Uma boa semana a todos.